Pronto, pessoal, retornando. E a pergunta que eu deixei no final do último bloco foi o seguinte: será que o sucessor de uma pessoa que praticou um ato de improbidade, ele pode vir a ser chamado a reparar o dano que foi causado? Então eu vou sumir, vou aparecer com a lei e a gente resolve esse problema. Vem comigo. Vindo para cá, a gente vai ver o seguinte, ó. Olha o que esse artigo 8º ele vem dizendo. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, está sujeito às cominações dessa lei, até o limite do valor da herança. O que acontece num desenho muito simples é mais ou menos o seguinte, ó. Deixa eu só fazer um esquema muito rápido em relação a esse ponto. Imagina aqui duas pessoas, aqui está uma e aqui embaixo tem o sucessor. Aí imagina o seguinte, essa pessoa daqui praticou um ato de improbidade e esse ato de improbidade acabou causando um prejuízo ao erário. Ou seja, causou um prejuízo ao dinheiro público. Digamos que o prejuízo ao erário que foi causado foi de, sei lá, deixa eu fazer uma conta simples, 1 milhão. Foi de 1 milhão de reais. Quando uma pessoa ela causa um prejuízo ao erário, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ser obrigada a reparar o dano. Ou seja, vai ser obrigada a fazer o que com esse dinheiro, com esse 1 milhão de reais? Devolver. Só que imagina que essa pessoa morreu, tá aqui a cruz, morreu. E essa pessoa agora tem o seu sucessor. Esse sucessor daqui, ele pode vir a ser chamado a reparar o dano que foi causado, sim ou não? Sim, mas tem um limite. O limite é o valor da herança. Como assim? Vou fazer contas fáceis, tá, pessoal? Que vocês já sabem que eu tenho problemas com conta. Imagina o seguinte, imagina que quando, lembra que eu tenho que reparar 1 milhão de reais, é isso que eu tenho que devolver. Imagina que quando essa pessoa morreu, ela tinha 3 milhões de reais, 3 milhões. O sucessor vai fazer o quê? Vai devolver 1 milhão para reparar o dano e o sucessor acaba recebendo apenas quanto? 2 milhões. Apenas 2 milhões, modo de dizer, né, minha gente? Quem dera 2 milhões na nossa conta. Então, imagina que a pessoa, quando morreu, tinha um patrimônio de 3 milhões de reais. O que o sucessor vai fazer? Antes de receber herança, ele devolve 1 milhão que o pai dele, sei lá, qualquer parente dele, estava sendo obrigado a reparar e ele recebe apenas 2 milhões. Só que vamos fazer outras contas. Deixa eu pegar a borracha aqui. Imagina que quando essa pessoa morreu, ele só tinha 1 milhão. Aí eu te pergunto, quanto é que o sucessor recebe? Nada. Por quê? Porque todo o dinheiro vai ser usado aqui, ó, para poder reparar o dano. Só que aí imagina uma outra situação. Imagina que quando essa pessoa que praticou o ato de improbidade morreu, ele não tinha absolutamente nada. Quanto é que o sucessor ele vai ser obrigado a reparar? Nada, porque ele só recebe, ele só é obrigado a reparar o dano até o limite do valor da herança. Então perceba que o raciocínio é, pouco importa se o sucessor é rico ou pobre, o que importa é o valor da herança. Com aquela herança, eu reparo o dano que foi causado. Agora eu, mesmo que eu venha a ser bilionária, não vou ser obrigada a tirar do meu dinheiro para poder reparar aquele dano. Porque eu digo logo uma coisa para vocês. No Brasil, ou você não herda nada, ou você herda saldo positivo. No Brasil não se herda dívidas, porque cá entre nós, se no Brasil se herdasse dívidas, 80% da população brasileira já ia nascer com o nome no SPC e Serasa, concorda? Então eu não passo as dívidas só são passadas até o que der para saldar com a herança. Passou disso, eu não sou obrigada a tirar dinheiro do meu bolso para arcar com aquele débito. Tranquilo? Fácil? Então vamos seguir na lei. Volta comigo. Voltando para cá, a gente vai pegar de novo a parte da lei para poder ir seguindo, dando continuidade em relação a ela. Vê só. Aqui, ó, tem o artigo 4º, o 5º e o 6º. Tudo de uma vez só. Vamos logo falar de tudo e depois eu vou fazer um esquema. Está dizendo o seguinte, ó, deixa eu botar outra cor, não quero mais verde, quero vermelho. Está dizendo que o agente público,
de qualquer nível e hierarquia, vai ter que obedecer a alguns princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Pessoal, isso daqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, tá te lembrando o quê? Tá te lembrando a Constituição Federal. Porque lá na Constituição Federal, nós estudamos que existe o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, é claro que hoje não preciso explicar o que é legalidade, o que é moralidade, porque tudo isso já foi visto. Só cuidado com uma coisa. Perceba que aqui a parte da lei de improbidade acaba no princípio da publicidade. Não consta o princípio da eficiência. Sabe por quê? Vamos lá. Essa LIA, professor, o que é essa LIA que está aqui? Lei de improbidade administrativa. Então, LIA é Lei de Improbidade Administrativa. Qual é lei é essa? Lei 8429, de que ano mesmo, pessoal? 92. Só que o princípio da eficiência, ele só foi incluso na Constituição. Lembra para mim, que ano? Ele é de 88, o princípio da eficiência, assim que a Constituição saiu. Já existiu o princípio da eficiência? Não. O princípio da eficiência, ele só veio a surgir no ano de 98. Então, olha que fácil. Por que que na lei de improbidade não se fala em princípio da eficiência? Porque a lei de improbidade é de 92 e o princípio da eficiência só passou a existir em 98. Então, perceba que questão interessante para a prova. Perceba que legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade são princípios expressos, são expressos tanto na Constituição quanto na lei de improbidade administrativa. Já o princípio da eficiência, perceba que esse princípio da eficiência ele é expresso na Constituição. Professora, por que ele é expresso? Porque ele está escrito. Já esse princípio da eficiência na lei de improbidade administrativa, como ele não está escrito, aí ele vai ser um princípio considerado o quê? Implícito. Estão percebendo? Questão interessante de prova é dizer assim, o princípio da eficiência, apesar de se encontrar expresso no texto constitucional, na lei de improbidade ele aparece apenas de forma implícita. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo, porque na lei de improbidade, o limite é o princípio da publicidade, não se fala de eficiência. Nesse artigo 4º era só essa observação que interessava para a gente, mas princípios a gente já estudou, não tem necessidade da gente ficar falando desse ponto novamente. Aí vamos aqui no artigo 5º e no 6º, que ele tem várias coisas interessantes. Veja só, ocorrendo uma lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente público ou de terceiros, vai ter que ser feito integral ressarcimento do dano. Depois eu falo das outras coisas. Já no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Aí eu vou voltar para um desenho que eu deixei feito lá uns 2 blocos atrás, que foi esse daqui, Pronto. Quando existe o enriquecimento ilícito, vai existir uma punição aqui, que é a perda dos bens que foram acrescidos de forma ilícita. Então, perda dos bens que foram acrescidos de maneira ilícita. No prejuízo ao erário, vai ter que existir o ressarcimento. Ressarcimento é reparação, ressarcimento integral do dano. Então, já são 2 punições aqui, Se existir o enriquecimento ilícito, vai existir a perda dos bens que foram acrescidos de forma ilícita. Se existir prejuízo ao erário, vai ter que existir o ressarcimento integral do dano. Aí, antes de eu continuar, deixa eu só fazer algumas observações. Pode até deixar esse esquema aqui atrás de mim. Aparecendo pequenininha já tá bom demais. Vê o raciocínio.
Questão comum de prova, principalmente em bancas tipo FCC, quando eu digo principalmente FCC, não é porque não cai nas outras, mas cai mais nesse tipo de banca. Uma questão comum é dizer assim, ó, para um ato ser considerado como de improbidade, ele deve atentar contra os princípios, gerar prejuízo ao erário e enriquecer ilicitamente o agente. Certo ou errado? Errado, porque não precisa fazer tudo. É claro que no Brasil tem gente que se empenha e consegue, não é isso, ferir logo todos. Mas não precisa, para um ato ser considerado como de improbidade, que exista atentado contra os princípios mais prejuízo ao erário mais enriquecimento ilícito. Não é necessário isto. Basta uma conduta. Basta só atentar contra os princípios, só causar prejuízo ao erário ou só se enriquecer ilicitamente. E existindo alguma dessas situações, vão existir punições. No caso do enriquecimento ilícito, uma punição já é o quê? Você vai perder os bens que foram acrescidos de forma ilícita. Cuidado! Ou você perde os bens que foram acrescidos de maneira ilícita. Ou seja, se você recebeu uma casa de herança, você perde essa casa? Não, porque herança é recebimento lícito. Agora, se aquela casa foi comprada com dinheiro de propina que você aceitou, aí você perde? Aí sim, porque aquela casa foi comprada com dinheiro ilícito. Então, não é que você perde todos os bens, você perde os bens que foram acrescidos de maneira ilícita. E se você causa prejuízo ao erário, você vai ter que reparar o dano, ou seja, fazer o ressarcimento integral do dano. Só que para aprofundar, vamos visualizar o seguinte. Um ato de improbidade, ele pode ser cometido de duas formas, por ação ou por omissão. Por ação é quando eu faço alguma coisa, por omissão é quando eu deixo de fazer. Então imagina a seguinte situação, eu assinei um contrato sabendo que esse contrato era superfaturado e iria causar um prejuízo financeiro para a administração pública. Cometi um ato de improbidade por ação. Agora imagina uma outra situação, eu era obrigada a fiscalizar a execução de uma obra pública, só que eu não fiscalizei. E em virtude da minha não fiscalização, isso gerou um prejuízo à administração pública. Foi um prejuízo causado não por ação, mas por uma omissão. Então lembra que esse ato de improbidade pode tanto ser feito de forma comissiva, que é por ação, como de forma omissiva, que é por omissão. Vamos anotar? Volta comigo para cá. Voltando para cá, a gente vai anotar o seguinte, que esse ato de improbidade daqui, ele pode tanto vir a ser causado por ação, quanto ele pode vir a ser causado por omissão. Quando o ato de improbidade ele é causado por uma ação, a gente diz que a conduta é uma conduta comissiva. Quando o ato de improbidade ele é cometido por omissão, logicamente agora a conduta vai ser omissiva. Conduta de quem, professora? Do agente público ou até mesmo do particular que induziu, concorreu ou se beneficiou com práticas do ato de improbidade. Então, esse ato de improbidade pode ser praticado por ação ou por omissão. Só que eu vou misturar com um tópico que até quando se estuda responsabilidade civil já foi estudado. Vou mudar de página, já já eu volto. Que é a diferença entre uma conduta praticada com dolo e uma conduta praticada com culpa. A diferença é o seguinte, ó. Conduta praticada com dolo é conduta praticada com vontade. Eu faço querendo fazer, eu tenho vontade de fazer. Já a conduta praticada com culpa, ela é praticada por negligência, que é a falta de atenção, que aqui em Recife a gente chama de leso mesmo, imprudência, que é aquela pessoa afobada, apressada, que aqui a gente chama de afoito, e imperícia, que é a falta de conhecimentos técnicos. Então, culpa é quando você age com negligência,
imprudência ou imperícia. Você não tinha a vontade de fazer, mas acabou que você causou um dano. Perceba o seguinte, conduta praticada com dolo é uma conduta muito mais grave, porque você fez porque tinha vontade de fazer. Já a conduta praticada com culpa é uma conduta menos grave, mas apesar de ser menos grave, gera o dever de reparar o dano que foi causado. Só que aí vamos voltar lá para o material, para aquele desenho inicial. Deixa eu voltar para eu poder fazer o seguinte esquema já com um resumo, não é isso prático para vocês. O enriquecimento ilícito só é considerado ato de improbidade se feito a título de dolo. O atentado contra os princípios só vai ser considerado ato de improbidade se for feito a título de dolo. Já o prejuízo ao erário, tanto se for cometido com dolo, como se for cometido com culpa, tanto com dolo quanto com culpa, vai ser considerado ato de improbidade. E tanto faz se é dolo ou culpa, vai existir a obrigação de reparar o dano que foi causado. Então, essas punições daqui são atos de improbidade. Só para já adiantar, o ato de improbidade pode gerar até mesmo a perda da sua função, em virtude do ato de improbidade. Pode gerar a perda da sua função. E esse ato de improbidade, ele pode gerar um enriquecimento ilícito, pode gerar o prejuízo ao erário, ou esse ato de improbidade, ele pode vir a atentar contra os princípios. Já vou colocar outra informação também aqui para vocês, que é o seguinte, ó. O enriquecimento ilícito é a conduta mais grave de improbidade, é a conduta mais grave. A conduta mais grave de improbidade é enriquecimento ilícito. A conduta menos grave é atentar contra os princípios. Já a conduta média, que aí eu vou botar mais ou menos grave, é o prejuízo ao erário. Perceba que existe uma gradação. Atentado contra os princípios é a conduta menos grave. Já prejuízo ao erário é a conduta média. E a conduta mais grave é o enriquecimento ilícito. Deixa eu aparecer de novo pequenininha para vocês. Então, nesse ponto daqui, só com essa informação, você já vai perceber o seguinte, ó. Vai perceber que, não é isso, quanto menos grave a conduta, tecnicamente menor vai ser a sua punição. Quanto mais grave a sua conduta, maior vai ser a sua punição. Então, a lógica é, as punições maiores são dadas para o enriquecimento ilícito. E o enriquecimento ilícito, ele só se admite de forma dolosa. Porque cá entre nós, não tem como você se enriquecer de forma ilícita, de maneira culposa. Eita, apareceu 1 milhão na minha conta. Não, né, filho? Você só se enriquece de forma ilícita, de maneira dolosa. Atentado contra os princípios, até que você conseguiria fazer de maneira culposa. Só que por ser um ato mais simples, não é considerado ato de improbidade, vai ser uma mera irregularidade administrativa. Já o prejuízo ao erário é o único que admite punição a título de dolo e a título de culpa. E sendo sua conduta dolosa ou culposa, você que praticou o ato de improbidade, você não, que claro que você não vai fazer, mas quem praticou o ato de improbidade vai ser obrigado a reparar aquele dano. Então, cuidado com questões de prova, mais ou menos assim, ó. Os atos de improbidade só são punidos a título de dolo, certo ou errado? Errado. Os atos de improbidade não apenas são punidos a título de dolo, que eles também são punidos a título de culpa. Outra questão de prova. Qualquer ato de improbidade pode ser punido tanto a título doloso quanto a título culposo, certo ou errado? Errado, porque o único que admite punição a título de culpa é o prejuízo ao erário. Então, com esse esquema que está aqui, ó, mostrando para vocês, vocês vão perceber que várias questões de prova vão ser resolvidas apenas com isso daqui. Tranquilo até esse ponto? Facinho? Então, vou sumindo. Pronto. Deixa eu voltar aqui a fazer alguns esquemas com você em relação a esse ponto daqui. Deixa esse desenho que eu vou voltar para ele um pouco mais para frente. Vai copiando ele aí. Aí aqui, deixa eu pegar o material em slides de novo. Perceba o seguinte, ó.
que quando é lesão ao patrimônio público, ele fala expressamente que se admite tanto a forma dolosa quanto a forma culposa. Então, nos outros, enriquecimento ilícito e prejuízo erário, só se admite a forma dolosa. O único que admite a título de culpa é a lesão ao patrimônio público, ou seja, é o prejuízo ao erário. Vamos andar mais um pouco, depois eu volto a falar dessas situações. Esse artigo 7º, eu botei ele mais por desencargo de consciência, ele é muito difícil de aparecer, mas acontece o seguinte, ó. Se esse ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou gerar enriquecimento ilícito, a autoridade administrativa responsável pelo inquérito administrativo vai poder avisar o Ministério Público para que o Ministério Público providencie a indisponibilidade dos bens do indiciado. Aí olha o parágrafo único. A indisponibilidade desses bens recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Deixa eu falar algumas observações em relação a esse tema também com vocês. Vê o raciocínio. Nesse caso daí, a autoridade administrativa que está iniciando aquela investigação sobre atos de improbidade, ela não tem o poder, por exemplo, de bloquear os bens da pessoa que cometeu o ato de improbidade. Isso não é uma função administrativa. O administrador não vai poder fazer isso. O que o administrador ele pode fazer? O administrador, no máximo, ele vai representar, ou seja, avisar o Ministério Público para que o Ministério Público, por meio de uma ação judicial, faça a indisponibilidade dos bens. Por exemplo, bloqueio dos bens daquela pessoa para poder assegurar que o patrimônio público vai ser devolvido e também para assegurar, no caso de enriquecimento ilícito, que vai existir a perda daqueles bens. Lembrando que improbidade administrativa é uma punição de natureza civil política. Por que política? Porque tu estudou em direito constitucional que ato de improbidade ele vai suspender direitos políticos. Então, inicia com a investigação administrativa, só que o administrador avisa ao Ministério Público, para que o Ministério Público, por meio de uma ação judicial, consiga pegar o patrimônio daquela pessoa para reparar o prejuízo financeiro que foi causado à administração pública ou então para tomar aqueles bens que foram acrescidos de forma ilícita. Tranquilo até esse ponto? Só lembrando, então, que tem 3 atos de improbidade, né? Atentado contra os princípios, prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Só que eu quero que você faça o seguinte, você vai me prometer que vai fazer isso. No artigo 9, existem situações de enriquecimento ilícito. No artigo 10, existem as situações de prejuízo ao erário. Você vai ler o artigo 9, você vai ler o artigo 10 só para chegar à seguinte conclusão. Qualquer questão de prova que fale em receber bens, acrescer, aumentar, são situações de quê? De enriquecimento ilícito. Toda vez que mostrar que eu, praticando aquele ato, não lucrei, mas, por exemplo, causei um prejuízo à administração, vai ser prejuízo ao erário. Então, você vai ler na sua casa o artigo 9 e o 10, só para poder você visualizar que não precisa você decorar. Até porque o artigo 9 e o 10 é um rol meramente exemplificativo. Como assim? Não é que só existem aquelas situações de improbidade. Aquilo que está ali descrito é um mero exemplo. Sendo um mero exemplo, pode ser que na sua prova apareça alguma situação de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário que não estejam nesse artigo. Mas você vai perceber, se você usar o raciocínio lógico, você mata todas as questões. Qualquer questão sendo repetitiva que falar em aumentar, acrescer, receber, enriquecimento ilícito. Qualquer questão que falar em autorizar, permitir, doar e não demonstre que eu lucrei com isso, vai ser prejuízo ao erário. Então, com raciocínio lógico, tu mata. De fato mesmo, o que você tem que decorar são as situações do artigo 11, de atentado contra os princípios. Por quê? Porque quando a tua prova quer atentado contra os princípios, ela vai colocar alguma das 7 situações que estão previstas nesse artigo. É por isso que você tem que decorar. O resto você mata por exclusão. Então, vamos dar uma lida junto. Eu sei que é chato, não é isso, ler. Sei que é triste dizer que é decorar, mas infelizmente você tem que decorar os atos que atentam contra os princípios. Porque se tu não decora,
Quando eu falo em princípios, tu vai pensar no LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E se tu pensar no LIMP, você vai errar as questões de prova, sabe por quê? Porque qualquer ato que caia na sua prova, você vai achar que está atentando contra os princípios. E não é isso que a sua prova quer. Quando a resposta da sua prova é atentar contra os princípios, ele quer o decoreba do artigo 11. Então é o jeito, vamos decorar, vem comigo. Vindo para cá, a gente vai visualizar o seguinte, deixa eu pegar aqui com vocês a parte do artigo 11. Eu vou lendo, tá, pessoal? Porque aqui não tem muito o que fazer, não. Isso aí é um trabalho que, infelizmente, você vai ter que fazer em casa, complementando, para poder ir decorando essa parte daqui. Vamos só grifar e depois eu vou fazer uma observação em relação à parte que importa. Artigo 11 é a parte que atenta contra os princípios. Aí ele fala aqui, ó, praticar ato com fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Decora pelo menos palavras-chave, que são as que eu estou grifando aqui, ó. Praticar um ato com fim proibido em lei. Se é um ato com fim proibido em lei, está ferindo basicamente o princípio da legalidade. Aí tu decora essa frase aqui, o que está destacado em vermelho, para ficar mais fácil, ó. Olha o ponto 2. Retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício. Só para a gente visualizar. O que é ato de ofício? É aquele que você tem que fazer sem necessidade de provocação. Ou seja, ninguém precisa pedir para você fazer. Exemplo fácil. Quando eu chego aqui no estúdio, ninguém precisa pedir que eu vá gravar. Eu já sei que eu chegando aqui eu tenho que gravar. Porque gravar para mim é um ato de ofício. Ou seja, ninguém precisa pedir e eu já tenho que fazer. Então, se tu fica retardando ou deixando de praticar indevidamente esse ato que era para ter sido de ofício, tu concorda comigo que tu está ferindo o princípio da eficiência? Você está atentando contra os princípios. Então, vamos decorando. Praticar um ato com fim proibido em lei, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício. Olha esse ponto 3, ó. Revelar algum, não é isso? Algum fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Em relação a esse ponto daí, cuidado com o seguinte. Deixa eu aparecer de novo de forma minúscula para vocês aqui embaixo. Pode deixar o material aqui atrás. Percebe o seguinte, não é qualquer segredo que tu vai revelar que vai ser considerado um ato de improbidade. Imagina o seguinte, você postou no Facebook dizendo que sua melhor amiga botou gaia no marido. Isso é ato de improbidade? Não, não é isso. Porque ato de improbidade é quando tu revela um segredo que tem alguma coisa a ver com as tuas atribuições. Imagina o seguinte, eu trabalho em determinado tribunal, eu já sei como vai ser o edital do próximo concurso e eu falo para uma amiga minha que vai fazer. Agora, eu revelei um segredo que deveria ter ficado em segredo em virtude das minhas atribuições. Agora vai ser considerado ato de improbidade. Então, perceba o seguinte, não é qualquer segredo, é um segredo que tenha relação com as tuas atribuições. Então, vamos repetir e fazer um mantra. Quais são os atos que atentam contra os princípios? Praticar um ato com um fim proibido em lei, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, revelar segredo que você sabe em virtude das suas atribuições. Aí eu vou sumir para a gente continuar lendo. Volta para cá. Tem também aqui esse ponto 4, que é negar publicidade aos atos oficiais. É claro que negar publicidade está ferindo o próprio princípio da publicidade. O ponto 5 eu vou pular, porque é o que mais cai, é o queridinho das provas, então eu pulo. O ponto 6, ele fala em deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Então percebe que é um mantra, ó, praticar um ato com fim proibido em lei, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, revelar um segredo que tu sabe em virtude das suas atribuições, negar publicidade, deixar de prestar contas e revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de um terceiro antes da divulgação oficial, teor de medida político-econômica capaz de afetar o preço
de mercadoria, bem ou serviço. Perceba que esse último ponto aqui é princípio da impessoalidade que está sendo ferido. Eu revelo para um terceiro alguma situação que ele venha a se beneficiar, não é isso? Porque após um tempo, após a divulgação oficial, vai afetar o preço de bem, mercadoria ou serviço. Exemplo clássico. Imagina que eu já sabia onde é que iam ser construídas a Arena da Copa. Eu trabalhava na administração, eu já sabia. Se antes da divulgação oficial eu falo para uma construtora, ela vai se beneficiar com isso? Claro, estou ferindo o princípio da impessoalidade e esse ato vai ser considerado um ato de improbidade administrativa. Então, infelizmente, aqui é decorar esses 7 pontos. Mas tu percebe que eu pulei aqui, ó, o ponto 5, porque ele é o que mais cai. Só que nesse bloco não tem mais tempo. Então, a gente deixa para ver no próximo bloco. Vou comer mais biscoito agora. Tchau, pessoal.